Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 162. Título: Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 12:7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam, nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Estamos aqui, mais uma vez, dando continuidade à nossa série de estudos virtuais, estudos online, e no estudo de hoje nós vamos abordar o Livro dos Espíritos. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E vamos estudar algumas questões que estão sob o título Anjo da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. A nossa tarefa hoje é fazer comentário às perguntas 496 à pergunta 500. Nós estamos então sob o título que trata dos anjos da guarda. Já vimos várias questões sobre os anjos da guarda. Vimos no estudo anterior do Livro dos Espíritos a resposta que foi dada à questão 495 e que enfatiza a importância que os anjos da guarda têm e a necessidade nossa de estarmos sempre em contato com eles. Nós vamos abordar as questões relacionadas às perguntas 496 a 500 e vamos procurar abordar o tema de uma forma contínua, ou seja, falando do conteúdo das perguntas, mas não necessariamente nos detendo
em ler perguntas e respostas sucessivamente. Nós vimos, na questão 495, fazendo um pequeno retrospecto, que os espíritos protetores, eles se afastam do seu protegido quando percebem que seus conselhos não são ouvidos, ou seja, quando aquelas sugestões benéficas que são dadas não são incorporadas, não são encampadas por aqueles que eles protegem. Então, dessa forma, como não são ouvidos, os espíritos vão procurar outros locais, outros encarnados que possam ajudar enquanto aguardam, como diz o próprio Livro dos Espíritos, o retorno do seu protegido, ou seja, aguardam que o protegido volte a lhe dar ouvidos, volte a ficar sensível aos seus conselhos, às suas influências. Ora, se o espírito protetor se afasta, então, evidentemente, a porta se abre a outras influências. Então, outros espíritos, certamente não bons, como os espíritos protetores, podem se aproximar em função da nossa invigilância, da nossa intemperança, de tal modo que nós seremos influenciados por esses outros espíritos, imperfeitos como nós, uma vez que nós estamos pouco permeáveis aos bons conselhos dos bons espíritos, ou do nosso anjo da guarda, que está ali para nos auxiliar e nos conduzir na caminhada da nossa vida de encarnados. Evidentemente, o fato do espírito se afastar, uma vez que ele não é ouvido, não quer dizer que ele vá fazer mal ao seu protegido. Claro que não. Afinal de contas, trata-se de um bom espírito, de um espírito superior, de tal modo que ele está voltado unicamente para o bem. Então, ele não vai fazer mal ao seu protegido. Porém, a porta ficará aberta, como nós já dissemos, para essas outras influências, porta que nós mesmos abrimos. Então, cabe a nós, como encarnados, darmos toda a força possível a nosso espírito protetor, através dos esforços que nós podemos fazer nas boas atitudes, nos bons pensamentos, fazendo com que nós possamos estar sempre em contato, sempre em relação com o nosso anjo da guarda. Isso, inclusive, nos remete à resposta à questão 495, resposta essa, que é, perdão aqui pela consulta ao livro nesse momento, que é dada por São Luís e Santo Agostinho, em que eles nos dizem, né? Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ou seja, nós não devemos ter medo de cansar os espíritos, de lotar a paciência deles por procurarmos entrar em contato com eles com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos, né? Porque isso vai nos ajudar nessa nossa caminhada. É preciso manter sempre essa relação constante, essa relação próxima com o nosso anjo da guarda, uma vez que para que nós possamos estar sensíveis às boas influências, aos bons conselhos que eles nos vão dar durante a nossa caminhada, em especial nas situações mais difíceis, quando tivermos que tomar decisões mais espinhosas, quando estivermos em dificuldades, passando por sofrimentos, aí que esse contato se faz ainda mais necessário, uma vez que eles vão nos ajudar com seus conselhos, com as suas ideias, com as suas orientações, amparar-nos, nos dar consolações e nos dar coragem para que nós possamos seguir adiante. Então é preciso que nós saibamos, como já foi dito, que o anjo da guarda está sempre pronto a nos ajudar, mas infelizmente nem sempre nós estamos prontos a ouvir e a receber a ajuda que eles têm a nos fornecer. Seguindo aqui no que o Livro dos Espíritos fala, os Espíritos elencam, algumas imperfeições que acabam dando força aos espíritos imperfeitos, nessa influência que eles podem ter sobre nós. Portanto, fraqueza, negligência e orgulho estão incluídos nessas imperfeições que fazem com que eles possam ter predomínio sobre nós, ou pela nossa falta de firmeza nas boas resoluções, ou por descuido, negligência, indiferença, ou por orgulho,
por achar que nós somos autossuficientes, por achar que não precisamos de ajuda e não recorremos ao auxílio do alto, ao auxílio de Deus, quando estamos passando por alguma situação. Nessa situação, nós então acabamos dando margem para sermos influenciados. Isso nos lembra, evidentemente, da questão 459 do Livro dos Espíritos, também desse capítulo, quando nos é dito, de uma forma bastante curiosa, que nós somos influenciados sim pelos espíritos e que de ordinário são eles que nos dirigem. Uma resposta bastante enfática e que poderia, num primeiro momento, nos fazer pensar que os espíritos nos dirigindo estariam de alguma forma, portanto, prejudicando a nossa capacidade de decisão, prejudicando o nosso livre-arbítrio. Mas não é essa a ideia por trás dessa frase. Quando diz que de ordinário são eles que nos dirigem, é que nós estamos suscetíveis às influências dos espíritos, tanto as boas quanto as más influências. E ser influenciado faz parte de uma lei natural. Nós influenciamos uns aos outros estando encarnados, somos influenciados pelos desencarnados que nos rodeiam, temos a capacidade de influenciar os desencarnados que nos rodeiam, e com isso, nesse comércio, nesse intercâmbio de influências, ele vai acontecendo de forma contínua, de forma natural. Então, não é possível deixar de ser influenciado, mas nós podemos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, selecionar a influência que nós recebemos. É por isso que os espíritos protetores nos aconselham a que nós estejamos sempre em contato com eles. Quando, portanto, nós estamos sob a influência de um espírito inferior, imperfeito, como nós, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se o espírito protetor não pode, de alguma forma, resolver esse problema, Ele não pode evitar essa influência. E a resposta é bem curiosa, dizendo assim, não é que ele não possa, é que muitas vezes ele não quer, ou ele não encontra oportunidade de exercer a sua influência benéfica, uma vez que nós estamos entrando por outros caminhos. Então, eles nos deixam a nosso próprio cargo para que nós possamos aprender pela nossa própria experiência. E isso nós podemos ter uma noção muito clara quando, por exemplo, nós estamos envolvidos na situação da paternidade ou da maternidade. É preciso, muitas vezes, que apesar de vários conselhos que nós damos àqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa orientação, sejamos pais, mães ou responsáveis por uma criança, por exemplo, muitas vezes os nossos conselhos, o fato de dizermos que não deve ser feito alguma coisa ou que deve ser feito de outra forma, nem sempre é ouvido. Sendo assim, nem sempre sendo ouvido, isso faz com que nós tenhamos que deixar que o indivíduo, que a criança, ou mesmo que o jovem, o adulto, passe pelas experiências que são necessárias, que ele aprenda com a sua própria experiência. Poderia ser diferente? Poderia ser de uma forma menos complicada? Certamente poderia, mas como nessa situação aqueles não nos ouviram, ou como nós mesmos não estamos sensíveis, suscetíveis a essa boa influência, nós acabamos entrando por caminhos equivocados e vamos aprender pela nossa própria experiência. Os espíritos dizem que nessa circunstância nós vamos sair dessa situação estando mais experientes, mais fortes de alguma forma, uma vez que nós podemos aprender de alguma forma que daquele jeito não é o jeito correto que nós devemos prosseguir. Seguindo ainda adiante no nosso estudo, nem sempre é necessário que haja a presença constante do espírito protetor ao lado do seu protegido. Vendo aqui literalmente a resposta do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto do seu protegido não é necessária. Então, haveria circunstâncias em que a presença do protetor ao lado do seu protegido não se faria necessária. Nós podemos entender isso também de uma determinada forma, como sendo os espíritos
capazes de se comunicar a longas distâncias pela transmissão do pensamento, nem sempre essa presença, por assim dizer, física deles ao nosso lado se faz necessária. Ou seja, a longas distâncias, os espíritos podem perceber onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, e podem, desse modo, também nos amparar e nos auxiliar, sem que precisem estar exatamente ali ao nosso lado. Isso faz com que os espíritos possam, portanto, não apenas amparar um de nós, mas amparar vários ao mesmo tempo, pela possibilidade da irradiação do seu pensamento. Essa capacidade de ubiquidade que os espíritos têm, em que o espírito não se divide, mas consegue irradiar seu pensamento para muitos lados. E o exemplo que o Livro dos Espíritos nos dá quando fala da ubiquidade é de um indivíduo que, sentar parado em um lugar só, pode enviar ordens, sinais, comandos a vários lugares diferentes. Ou o exemplo do Sol, que, sendo apenas um, vai enviar seus raios, seu calor, enfim, sua luz a muitos lugares diferentes. Então, os espíritos também, conforme seu grau de elevação, conforme sua força, seu poder de irradiação, vão poder irradiar a uma longa distância, de tal modo que essa irradiação vai atingir vários lugares, vários indivíduos ao mesmo tempo, e dessa forma, não necessariamente eles precisam estar ali fisicamente ao nosso lado para nos amparar. E, na última pergunta do nosso estudo de hoje, que é a pergunta 500, Kardec pergunta aos espíritos se é possível que em algum momento nós não tenhamos mais a necessidade do anjo da guarda. Vai haver algum momento em que nós não precisaremos mais da presença do anjo da guarda ao nosso lado? E aí a resposta é bem interessante. Dizem aqui os espíritos, sim, quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, falando do espírito, né? Como há um momento em que o aluno não mais precisa do mestre, mas isso não acontece na Terra. Então há um momento em que nós, como espíritos, pela evolução que nós alcançamos, por aquilo que nós já pudemos alcançar em termos de progresso moral e espiritual, nós não precisaremos mais da presença do anjo da guarda. Quando isso acontecerá? Isso acontecerá quando nós estivermos voltados unicamente para o bem, quando o bem for nossa única opção. Na nossa condição de espíritos imperfeitos, nós ainda oscilamos entre bons pensamentos, maus pensamentos, boas palavras, palavras pouco harmonizadas, atitudes benéficas, atitudes nem tão benéficas assim. É por isso que nós temos essa tutela, essa presença do anjo guardião para nos ajudar a decidir pelo melhor caminho. Quando nós estivermos voltados inteiramente para o bem, fazendo o bem pelo bem, nós já não necessitaremos dos anjos da guarda. Então, nós aí certamente já seremos bons espíritos, de tal modo que essa nossa tendência, a nossa vontade, a nossa capacidade de atuação estará voltada inteiramente para o bem. Estando voltada para o bem, nós, já tendo aprendido o que precisávamos, não precisaremos mais da presença do anjo da guarda, uma vez que já teremos aprendido a fazer sozinhos, e talvez nós já estejamos na condição de espíritos protetores para compartilharmos a nossa experiência, o nosso cuidado com outros que nos rodeiam. Portanto, meus amigos, essa questão dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, é muito interessante. Eles estão sempre ao nosso lado, estão sempre prontos para nos ajudar. E, muitas vezes, eles não nos ajudam, como disse uma pergunta anterior, não é porque eles não possam, digamos assim, sobrepujar a influência dos espíritos imperfeitos. É que nós não permitimos que eles façam isso. É que nós acabamos dando mais força por aquelas imperfeições que muitas vezes nós ainda temos, a fraqueza, a negligência e o orgulho. Permitimos então a influência dos espíritos imperfeitos e, com isso, não estamos atentos, não estamos suscetíveis, receptivos às boas influências dos nossos anjos da guarda. Então, o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento, a realização da missão
a que todos nós estamos empenhados quando encarnamos, que é sairmos da nossa encarnação melhor do que entramos, vai fazer com que esse esforço empreendido vai nos ajudar a nos tornarmos melhores e vai também fazer com que nossos anjos da guarda possam ser mais efetivos, pois nós vamos permitir que eles nos ajudem mais. Portanto, nós vamos nos conduzir melhor e certamente teremos maior possibilidade de sucesso na nossa encarnação. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para comentar hoje, essas questões doutrinárias importantes, e que nós, compenetrados disso, possamos permitir que a doutrina espírita faça efetivamente diferença em nossas vidas, nos ajudando a melhorar intelectual e moralmente. Que Jesus nos abençoe a todos.